Bom, então vamos lá, meus queridos. Agora, na letra H, nossa raiz cúbica de 375, mais 4, raiz cúbica de 250, menos raiz cúbica de 16, mais 3, raiz cúbica de 81. Nossa, professor, raízes cúbicas vão dar muito trabalho. Não vão. Só que quando você fatorar, o importante aqui é você, se possível, agrupar na forma de expoente 3. Professor, eu podia ter feito a leitura de menos 1 raiz cúbica de 16? Poderia. Vocês lembram que sempre eu enfatizo para vocês de lembrarem de colocar o algarismo aqui, porque facilita um pouquinho e tira a chance de errar e esquecer desse valor. Então, se vocês quiserem colocar o 1 aqui, não tem problema. Olha, eu acho que o melhor caminho para a gente iniciar essas ações é fatorar o 375, fatorar o 250 e fatorar o 16 e o 81. Então, vamos trabalhar um pouquinho, não é? Bom, vamos fatorar aqui no canto. 375. Lindos, é ímpar, não divide por 2. O próximo primo divisor, a gente sabe que é o 3. Bom, 375 dividido por 3, isso, por 3, vai gerar 125, que não divide mais por 3, mas aí já facilita nossos cálculos, que divide por 5, que vai dar 25, que divide por 5 novamente, que vai dar 5, que divide por 5, que vai dar 1. Lembra que o prof falou que, como é uma raiz cúbica, se fosse possível agrupar na forma de expoente 3, ajudaria vocês? Então, nesse caso, a gente pode ficar com 3 vezes 5 ao cubo. Já deixamos na forma, quando possível, de expoente 3. Agora, fatorar 250 é a nossa meta. Então, já vamos fatorar o 250 aqui. O professor já vai colocar logo aqui embaixo. Bom, 250 é um número par. Então, começa dividindo por 2, né, professor? Primo par. Ótimo. Bom, vamos lá, então. Deixa eu só colocar o 2 aqui para vocês. Divide por 2, que dá metade de 250. 125, professor. Ó, ali em cima a gente tem o 125, que divide por 5. Que divide por 5, que dá 25. Que divide por 5 novamente, que vai dar 5. Que divide por 5 novamente, que vai resultar em 1. Bom, agrupando na forma de expoente 3, 2 vezes 5 elevado ao expoente 3, ou seja, 5 ao cubo aí. Fatoramos mais 1. Então, percebam, ó, o prof. Lucas está fatorando todas primeiro. Por quê? Facilita os nossos cálculos aí. Bom, agora a gente tem que fatorar o 16 e o 81. Bom, o professor vai fazer a fatoração do 16 e 81 aqui embaixo, porque também eles não são fatorações tão complexas aí. Bom, fatorando o 16, colocando a barra, e lá vamos nós. Bom, 16 é par, divide por 2, que vai dar 8, né, professor? Que divide por 2 novamente, que resulta em 4, que divide por 2, que resulta em 2, que divide por 2, que resulta em 1. Prof, aqui não dá para fazer todo mundo na forma de expoente 3. Não, mas quando possível, já faça, porque facilita lá na sua expressão. Bom, nesse caso, a gente pode colocar 2 vezes 2 ao cubo. Concordam comigo? A forma de expoente 3, o que for possível aí. Bom, e para finalizar, precisamos fatorar o 81. Já vamos fatorar ele aqui, depois a gente organiza a nossa resolução ali em cima. 81, vamos dividir por 3, né, professor? Deixa eu só colocar a barra aqui que eu estava esquecendo. Bom, 81 dividido por 3 dá aquele resultado clássico nosso, 27, que divide por 3 novamente. Que divide por 3 novamente, que vai dar 9. Que divide por 3 novamente, vai dar 3. Que divide por 3 novamente, que vai resultar em 1. Professor, é muito parecido com o ao lado, não é assim? Ficamos com 3 ao
vezes 3 ao cubo aí. O professor só vai ter que organizar para não ficar tão apertado nossos valores. Então, deixa eu só já trazer ele um pouquinho para cá. Bom, dúvidas quanto às nossas fatorações? Não, prof. Bom, se não temos dúvidas, agora a gente vai começar a substituir. Fatoramos todos aí, a gente vai ter que se atentar para essas condições. Então, vamos lá. O professor vai fazer todas, depois ele coloca a raiz e os seus índices, tá? Para a gente otimizar o tempo de resolução aí. Ficaremos com 2 vezes raiz cúbica 375, na forma fatorada, a gente já viu que resulta em 3 vezes 5 ao cubo aí. Então, já vamos colocar. Mais 4, raiz cúbica de 250, 2 vezes 5 ao cubo também. Já vamos lá, 2 vezes 5 ao cubo. Menos 1, raiz cúbica de 16. Ah, professor, a gente fatorou e chegamos a 2 vezes 2 ao cubo. E para finalizar, mais 3 raiz cúbica de 81. Ah, professor, fatoramos aqui, raiz cúbica de 81 dá 3 vezes 3 ao quadrado. 3 vezes 3 ao quadrado aí. Vamos colocar as raízes dos nossos índices para não se perder, né? O professor esqueceu de colocar a barra aqui, já vai colocar também. Então, vamos de raízes. Bom, raiz cúbica de 3 vezes 5 ao cubo. Raiz cúbica de 4. 2 vezes 5 ao cubo, raiz cúbica de 2 vezes 2 ao cubo, e para finalizar, a raiz cúbica de 3 vezes 3 ao cubo. Nossa, professor, esses índices ficaram muito bonitos. Também achei, viu? As raízes ficaram muito bonitas. Bom, deixa eu só colocar agora os nossos índices, né? Índice 3 aqui. Opa! Vamos só focar aqui, diminuir o zoom. Só mais um pouquinho. Tem hora que o zoom, ele exagera aqui, né? Bom, voltamos, né? Bom, vamos colocar o índice 3 aqui. Vamos colocar o nosso índice 3 aqui também. Vamos colocar o nosso índice 3 aqui, porque são raízes cúbicas. A gente não pode esquecer de colocar o índice delas. Senão, a gente está trabalhando raízes aí sem um rumo. Poderia ser raiz quadrada, não é verdade? Bom, colocamos o índice das raízes. E agora, a gente já pode até adiantar um pouco. Esse aqui eu vou me permitir já tirar e fazer as multiplicações. Por quê, prof? Ó, vai ser 2 vezes 5, porque quando você tem potências com o mesmo índice da raiz, você pode tirar para fora. 2 vezes 5 é 10. Então, aqui a gente vai ficar com 10. Raiz cúbica de 3. Daqui a pouco a gente já coloca. Bom, agora vamos pensar no cálculo. 4 vezes 5 vai dar 20. Então, vamos ficar com 20, raiz cúbica de 5, menos. Vai tirar um 2 que tem o mesmo índice. Tem índice e potência igual. Então, vamos ficar com 2 vezes 2 ao cubo. E para finalizar, tiro 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, raiz cúbica de 3 aí. Então, perceba, o professor já tirou os expoentes que é igual ao índice e também já fez a multiplicação, tá? Atenção para isso, porque você ganha aí um passo de resolução no de vocês, tá? Depois, se vocês não entenderam, pode comentar que a gente já discutiu por como foi cada um dos passos aí. Bom, colocando as raízes cúbicas, vou colocar de novo o índice, porque a gente não pode esquecer. Índice 3, índice 3, índice 3 e índice 3. E aqui chegou o momento de reduzir. Então, quando eu falo momento de reduzir, é vocês observarem quais têm fator comum, quais têm radicais comuns, para a gente poder agrupar aí numa única raiz e facilitar nossos cálculos. Bom, a gente já percebe algumas situações, concordam? Quais são elas? Ah, desculpa aqui, gente, é um 2, tá? Vocês falaram aqui, ó, ficou o 2 dentro. O professor colocou o 5, digitou errado.
Prof, é possível agrupar, então, o 10 raiz cúbica de 3, deixa eu só mudar a cor aqui, com o 9 raiz cúbica de 3. Concordo com vocês. Também é possível agrupar, prof, o mais 20 raiz cúbica de 2, vou só mudar a cor para vocês aqui, com o menos 2 raiz cúbica de 2. Se a gente pode agrupar aqui, já vamos fazer então dentro de parênteses para facilitar nossos cálculos. Bom, vou abrir um parênteses, 10 mais 9, aí aqui a gente tem raiz cúbica de 3, mais, abro parênteses, 18 menos, 18 não, né? Já até falei a resposta, 20 menos 2, deixa eu só arrumar aqui para não ficar tão apertado ali. Raiz cúbica de 2 também. Bom, aqui agora, vou colocar nossas raízes. Vou colocar os nossos índices daqui a pouco. Mas vocês já podem agrupar para chegar no valor final. Concordam? Índice 3 aqui. Índice 3 aqui. Gente, quanto que nós vai ficar então nesse caso? Ah, prof, agora praticamente acabou. Nós vamos ficar com 19 raiz cúbica de 3 mais 18 raiz cúbica de 2 aí. É possível simplificar mais? Agrupar esse 19 com 18? Não, prof, porque eles têm o mesmo índice da raiz, todavia, o seu radical é diferente. Isso, o radical é diferente. Então, nesse caso, terminamos mais um trabalho aí, tá certo? Ficamos com 19 raiz cúbica de 3, 18 raiz cúbica de 2 aí. Podem fazer um coração, podem contornar, que nós terminamos mais um exercício aí. Queridos, deixa eu olhar o chat agora.